Ele viu o irmão e todos os seus companheiros morrerem. Diante do Rei Dragão, com a sua última força, desferiu um golpe final. A lâmina cortou e o brilho tomou tudo. Quando abriu os olhos, estava de volta ao tempo da escola. Mas dessa vez, o irmão não existia. E só ele podia carregar este destino. Ele só entendeu melhor porque o alto-falante deu boas-vindas à Academia Artium. E vendo todo esse desenrolar, o Prota acha tudo isso insano. Essa é a cerimônia de entrada. E se pergunta que todas aquelas batalhas eram mentira. Um sonho. Ele sabe que aquilo era real. Todos os sentimentos, os gritos de ajuda. A sensação que ele sentiu ao cortar aquele cara. Suando frio, ele pensa que os dragões não usam magia. E ninguém volta no tempo. Só se fosse um deus. Então, quem ou o que ele tinha cortado? Não importa. Seja rei dragão, mutante, lagarto de circo, ele só queria dar um fim naquilo de novo. E dessa vez, ninguém ia morrer. Dessa vez, ninguém vai partir. Ele fala isso enquanto caminha até sua mesa. E nessa alguém grita: "Ei, você é maluco?" E essa ruivinha é a Yennefer Harpulha, e ele se lembra muito bem dela e do seu sacrifício que ela fez na vida passada. Ele então esquece que voltou no tempo e chama o nome dela. E ela fica encucada. Como assim ele conhece ela? Ele, percebendo que fez besteira, arruma logo uma desculpinha que ela foi a melhor no exame. Claro que ele conhece ela. Ela acha estranho, mas concorda que faz sentido. E entendendo só agora o que ela tinha perguntado: como assim você pode questionar minha sanidade? Ela explica que viu ele falando sozinho e xingando. Por isso pensou que ele não batia bem. Fala que aqui na escola as pessoas costumam ter classe. E é a primeira vez que ela vê um louco. Ouvindo isso, ele dá um sorriso pra tentar se acalmar. E pensa que ela sempre foi meio rude. Jenny pergunta por que ele tá rindo. Será que ele é algum tipo de pervertido que gosta de ser xingado? O Protinha diz que não é nada disso não, e ele se desculpa. Ela fala que tanto faz. Desde que ele fique quieto, o Protinha vai deixar essa passar só porque a Jenny agora é uma pirralha. Mesmo assim, ela tem muito que melhorar esse comportamento. E é avisado que a cerimônia logo vai começar. Então todos têm que sentar. E começa esse discurso motivacional e tudo mais. Ela se espreguiça e reclama que todo esse discurso do Marçal tá demorando. Ele só ignora o olhar dela. Ele se pergunta se ele deveria falar com ela. Bem, mesmo que ele ignore, ela ainda vai continuar irritando. Ela completa que, mesmo sendo chato, ela ainda vai se manter, porque paciência é uma habilidade simples de um mago. O Rude só concorda que ela tá certa. Enquanto mais ela fala, ele só vai concordando. Incrível, claro. Ela animada fala: "Isso é o básico na renomada família de Harpulha." E pergunta qual é o nome dele. O nome dele é Rude Denatus. Ele vem de Dizol. Fica nos arredores do país, então talvez ela não conheça. E realmente ela nunca ouviu falar. Mas já que ele foi admitido na academia, mesmo vindo dessa família de fim de mundo, então ele não deve saber Ela tapa a boca, vendo o jeito que ela tá falando de novo. Ela até relembra quando era pequena, a sua mãe dizia sempre para não se envolver com a gentalha, que não chegam nem nos pés da família Harpulha. E se não fosse essas sábias palavras, ela ia se envolver em muitas brigas. Bem, ela olha pra cara dele e ele não parece muito preocupado. E falando: certo, o que ela quis dizer é que se ele tiver algo que não saiba, ela vai mostrar. Por exemplo, ali, aquelas pessoas no segundo andar. Eles são os líderes das guildas famosas e procuram gente talentosa sempre. E enquanto ela cita os líderes, o Rude já conhece cada um deles e todos os seus feitos. E também como cada um morreu. Ela explica que só dá pra se registrar numa guilda lá pro terceiro ano, mesmo sabendo que a guilda dela vai ser a Flame, a top 1. Mas ela não é porque é a maior, não. É porque ela gosta muito da Liana,
Ela é uma líder perfeita, a Imperatriz das Chamas Brancas, Liana Chernecka, a top rank da magia de fogo. Relembra que após a morte dessa Liana, quem se tornou a próxima líder da guilda, no final foi a Jenny, e também acabou queimando a sua vida para vingar a morte da sua sênior. Ele fala para ela que, se for ela, definitivamente vai ser capaz de entrar na Flame. Ela agradece, mesmo ele falando o óbvio, e então ela é chamada para fazer os juramentos. O Prota vê que tá indo tudo de acordo. O irmão vai apresentar o juramento para Jenny. O Aesir era o presidente do conselho, um gênio imparável, um verdadeiro guerreiro, ele que amava o esquentadinho do seu irmão mais novo. E a voz que ele ouve não é a do seu irmão, e sim de um Jeremy. Isso não era para estar acontecendo. O irmão era para ser o presidente, e o Jeremy era o seu melhor amigo. O Prota então levanta, sem mais nem menos, deixando a pergunta de onde ele vai sem resposta. Ele então fala pro Jeremy esperar um pouco. Ele pergunta sobre o seu irmão, se o Aesir não concorreu para presidente, e apertando forte o braço do colega, ele questiona se tem alguma chance dele fazer parte do conselho. O Jeremy, sorrindo, diz pro novato esperar um pouco, ele não entendeu o que ele quis dizer. Essa tá sendo a primeira vez que ele ouve o nome Aesir Denatos. Prota não entende. Como assim ele não conhece o Aesir? Então o irmão dele tá... E nesse momento, uma suposição sinistra passa pela cabeça dele. O seu irmão não existe nesse mundo. O sino bate, dando fim à cerimônia. Agora todos os novatos vão para suas respectivas salas. Rude acha ridículo assumir que o seu irmão não existe mais e pensa em outra opção. Quem sabe ele também voltou e só decidiu não vir para cá? A Ruivinha pergunta no que ele tá pensando tanto e fica esperando ele responder desse jeito todo bonitinho. Ele responde que ele só tá procurando por uma pessoa e está pensando em forma de fazer isso melhor. Ela então indica que ele pague a guilda de informação, já que eles estão vindo para a academia. Talvez dá para achar eles na biblioteca. E se não achar, eles ainda vão conseguir ver o livro de registro de estudante. E, de novo, ele levanta sem explicação e ela pergunta onde ele tá indo. Ele fala seco, biblioteca. Ela vai seguindo ele, avisando que eles têm pouco tempo antes da aula começar e eles vão se atrasar logo no primeiro dia. Ele fala que ninguém pediu para ela ir junto. Ela só... ela tá preocupada se ele vai causar algum problema. E fora isso, ela também quer saber por que ele tá puxando briga com o presidente do conselho. Ele rebate que ele só tava tirando uma dúvida. Ela fala que se ele tá tão sério, por que ele tá indo pro lado errado? Então, ela guia eles até a biblioteca. Ela apresenta para ele a Biblioteca Central. Na verdade, ela também queria muito visitar. O Prota pergunta como ela sabia onde ficava se ela também nunca tinha ido lá. Ela fala que é normal memorizar as salas da academia antes de começar. Ele responde que, claro, se ela diz. Ele nunca nem colocou os pés aqui, mas ele vai logo checar os registros. Enquanto o Prota vai procurando, ela tá lá vendo os livros raros. E o Prota vai procurando pelo nome do seu irmão e não acha nenhum Aesir. Ele pensa no dragão do Void, aquele que controla as dimensões. Quando eles estavam subjugando os dragões, ele sumiu junto com o corpo do Aesir, deixando apenas o bracinho. Quem sabe aquela skill levou o irmão para outra dimensão. Então ele pode estar vivo na outra dimensão. O problema também é o Void. Ele chama ela para voltarem, e tá lá tentando pegar tudo que consegue de uma vez. E vendo ela discutindo com a mulher, o Prota só sai. Ela pega o que ela consegue carregar e manda o Prota esperar. Ela já tá indo. E depois de quase chegarem atrasados, ela, cansada, pergunta quem é essa pessoa afinal de contas. Ele fala que é o irmão mais velho dele. Então o professor dá boas-vindas a todos. Ele é o professor Daniel e vai ensinar o básico de combate. E enquanto ele fala que por 4 anos eles vão ter As alunas estão tudo conversando feliz, porque o professor é um alto rank. Então o professor completa: vocês vão ter uma educação infernal.
No terceiro ano, vão ser estagiários numa guilda. Depois no quarto, vão começar os testes. E não vai ser muita coisa não. Eles só vão ter vontade de morrer. Muito. E sorrindo, fala pra não se preocupar. É só dar duro e ter um pouquinho de talento. Não é impossível. O Prota pensa que, em outras palavras, só importa o talento. E isso ele sabe muito bem. E essa sendo a aula mais rápida que eu já vi. O professor já dispensa todo mundo para os dormitórios. Ela fala pra ele que os dormitórios não é pra esse lado. Ele seco. Fala que não vai para os dormitórios. E indo em direção à sala de treino, pensa que, na teoria, a resistência é fundamental. Por isso tem uma a cada esquina. Ele vai tirando a jaqueta para ver quantas barras ele consegue fazer e começa. 1, 2, 10, 20, 30 barras. E ainda acha que é pouco. Ele só não se cobra muito porque tem 17 anos. Cara, eu faço 10 peidando e olhe lá ainda. Mas voltando para a história. A partir de amanhã, ele começa a classe de combate. E tem apenas uma semana até começarem as aulas de sparring. Ele tem que melhorar, se não vai acabar que nem antes. Ele precisa de força e resistência. E já está acostumado na dificuldade. Mas então, algo chama a atenção do Rudizinho. Um cara chega no campo. E o Protinha não esperava o Balak. Esse foi, assim como a Jane, um dos seus companheiros. Ele tinha o título de Rei dos Punhos. Ele nunca tinha visto ele nessa sala. Talvez ele tenha parado de ir nessa sala um pouco antes do Prota começar. Então acho que é melhor só ignorar ele por enquanto. Mas isso não funciona muito bem. O Protinha faz o bíceps, ele faz também. Vai na prancha, ele vai atrás. Faz fio terra não, calma. Faz o levantamento terra e ele vai atrás. O Rudy joga o peso e manda que se dane. Você não tá querendo arrumar briga não? Pode vir. A de pau ainda pergunta. Mas pra que toda essa braveza? Eu só tô me exercitando. Prota pergunta. Precisa fazer isso me encarando? E ainda levantando mais peso que eu? Ele se desculpa e explica que os movimentos do treino estavam tão perfeitos que ele precisava copiar. Prota fica sem entender nada enquanto ele fala que a posição dos pesos e a concentração dos músculos nem mesmo meu pai faz tão perfeito. Talvez você seja o deus do treino. O Rudinzinho responde que não, ele só é um novato. Ele fala que esse é um novato, exatamente o que ele procurava. Ele chama o Pratinha e declara que a partir de agora o Rudy é o mestre de treino dele. E ele tem certeza que um dia o Prota terá um corpo ainda mais bonito que o dele. Então, será que ele pode aceitar? O Protinha gata arrepiado responde que nem pensar. Então, a cena corta pro campo lá fora. O professor manda escolherem sua arma principal. A Jenny pergunta que, mesmo querendo usar magia, ainda precisa de uma? Ele responde que sim, pois mesmo os magos devem saber se proteger. Então, Prota, vendo ela meio perdida, recomenda a arma clássica de um mago, a adaguinha, e explica que com ela dá para controlar o raio do ataque com a mana e é fácil de carregar. Mas ele só recomenda porque ele lembra dela sendo bem talentosa com a adaga, quando não tinha mana. Ela então escolhe ir com a adaga e pergunta se ele tem certeza da espada. Ela viu uns caras não conseguindo usar muito bem. Ele diz que não tem certeza. E enquanto balança, ele diz que é só testando. Assim vê que a espada é boa o suficiente. O Daniel, atento, percebeu que o corte não era de iniciante, e sim de um espadachim bem treinado. Mas ele volta à realidade ao ouvir o Prota perguntando se ele pode ter mais de uma arma. O professor responde que pode, porém é mais difícil. O Protinha fala, além da espada, ele pegou essa lança e essa espada longa. Ele só quer esses 3. O professor, sorrindo, se pergunta se é gênio? Não, isso é um pouquinho diferente. Ele pergunta o que o Rudy fazia antes dele entrar na academia. Ele trabalhava como mercenário para
para sobreviver, depois dele perder a família. O Daniel diz meus pêsames. Mas o Prota fala, tranquilo, tá de boa, já passou. E pensa, isso foi o suficiente para chamar atenção. Vagabundo, era tudo um plano. A Jenny elogia, ele é muito bom. E fala que é mesmo. E ela responde, e arrogante também. Mas tirando isso, as coisas que ele disse pro professor sobre os pais deles falecerem. Apreensivo, ele responde que sim, é verdade, os dois morreram. Ela pede desculpas por fazer ele lembrar desse momento. Ele fala, não precisa pedir desculpa, já faz bastante tempo. E pensa que não sabia que ela podia ter empatia às vezes. Ela, melancólica, diz, ok. Ela percebe ele olhando e reseta os padrões de fábrica. Tá olhando o que, ô garoto? E ela continua bem maluca das ideias. Mas enquanto os dois estão lá de boa, tá lá o Julião cabeludo sendo xingado por não escolher uma arma. Ele responde que meu corpo é uma arma, por isso não preciso. Ela tenta pelo menos colocar um soco em inglês e ele reforça, lutadores não usam armas. O que eu tô falando? Minha família não usa armas. A mulher então estoura com ele. Nossa, cuspindo toda. A Ruivinha ainda pergunta se o Prota conhece? Respondendo, não. Porém, logo depois está o Julião olhando pro Prota, com ele querendo só vazar o mais rápido, pedindo, não vem aqui. A Ruivinha questiona por que ele tá vindo aqui. Não é mesmo seu amigo? E ela, sendo segurada, grita, volta aqui, você não pode ir pro seu amigo e ignorar sua professora. O grandão diz que eles não são amigos, eles têm uma coisa mais profunda e intensa. O Prota diz, nós é amigo. Porém o Daniel, que é mais compreensível, pergunta se esse é o princípio dele ou é só tradição da família. Eles estão numa classe tendo aulas armadas. Se ele não pegar uma arma, Prota lembra que vão deixar o Júlio passar e ficar desarmado. Mas nisso o professor completa, caso não pegue uma arma, ele vai repetir o ano. O Prota não acredita, o passado mudou. Sem ele derrotar o dragão vai ser muito mais difícil. Ele dá um soco-lhe na boca e pede pra ele ficar quieto, enquanto ele diz que aceita falhar pela honra da família. Ele pensa que tem que achar uma coisa, então ele joga as luvas pro Julião e fala que é pra ele usar, já que isso não dá nem pra chamar de arma. Ele fala, ele também não usa armadura. O Rudy manda ele calar a boca e usar esse negócio logo como um presente de amigo. Ele felizinho, amigo. A mulher fala que isso não é uma arma. Ele responde que é claro que é, são manoplas. Ele acha que tem que tomar mais cuidado no que ele muda pro futuro. E na primeira semana eles ficaram bem tranquilos e focados na parte teórica. Porque era pro pessoal mais se adaptar e os professores também aprenderem no que os alunos são bons e então guiarem eles. O Protinha já se provou. Agora ele só tem que descansar pro dia do sparring. Mas aqueles dois não param de ficar se farpando atrás dele. Ele fala que ela não entende a desonra pro guerreiro. É pior que a morte pra família dele. E ouvindo isso ela chama ele de biruta. Mas aí alguém grita pros porquinhos prestarem atenção. O Prota continua andando na dele e então pergunta se é com ele. O cara fala que é sim, e com esse porco atrás dele. O Julião, eu não sou porco, eu sou um guerreiro de... A Jenny fala pro sacana e cata o coquinho, fica xingando os outros à toa. O Prota pensa, ué, ela também ficou xingando o Julião à toa. Ele estende a mão pra Jenny e fala que não tem nada contra ela. E ela não perguntou nada. Então, esse carinha fica irritado e não vai mais chamar ela pro grupo deles. Porém, ainda vai deixar ela ir. Ele só tem negócios com esses dois. Ela fica muito brava, já querendo ir pra cima, e é segurada pelo Protinha. E pergunta qual é o problema. Ele fala que não gostou do showzinho lá no campo. Ele só quer que o Rude não fique tentando chamar a atenção. Ele pegando várias armas e o porquinho não pegando nenhuma. O Prota pensa que, bem, prego que se destaca, toma martelada.
Mas mesmo quando ele era mediano, ainda tinha esse tipo de cara. Aí passa a memória do Prota de pessoas chamando ele de inútil, sem talento. E como naquela época ele era só ódio, ele colocou um pouquinho de ódio na face do outro. Mas como agora ele tá tentando ser mais maduro, fala que o Balak ia ganhar dele, mesmo se ele tivesse 500 armas. Ele também ia conseguir bater nesse cara. E a Jenny ia aniquilar ele. O cara então xinga e vem pra cima com esse soquinho. O Prota desvia facinho e dá um totozinho na perna do cara. E vai parar no chão. Ele, vermelho, vai se levantando e coloca a mão na espada. A Jenny fala que é proibido usar armas fora da sala. Ele só grita cala a boca, indo com um golpe que vai chegando em câmera lenta. Ele levanta o braço, bloqueando a espada, claro, usando a técnica da família do Julião, que ele já tinha aprendido na outra vida. Agora, é ele que corre pro Zé Mané e fica em choque e toma uma bem na cabecinha, desacordando. E fica com um bumbumzinho pra cima ainda, pra tomar uma lição. E o Júlio, percebendo que aquilo era da família dele. E não fala que é a mesma mulher que vem perguntando o que tá acontecendo com o carinha jogado no chão. O gordinho mentiroso fala que eles começaram primeiro. Eles, tentando falar que o Rude só devolveu o golpe. A professora vê que ele foi capaz de desarmar alguém, sem levar nenhum corte. Ela então fala pra levar o Wilhelm pra enfermaria e o Protinha passar na sala dela depois. E a Jenny questiona sobre aquele movimento que ele usou contra a espada. Ele responde que é o parry. Não, ela sabe, mas não com as mãos. E pergunta pro Bobaião se ele conhece isso. E responde que os adultos da casa dele podem, mas ele ainda não. E pergunta se o Rude é seu irmão secreto. Ele não pode falar da outra vida. Então a desculpa é que ele é um gênio. E dá pra ver que ela acreditou muito. O Julião fala que isso já era esperado do mestre do treino. Mas ela não é boba e pergunta o que ele tá escondendo, que diz nada. O grandão fala, bons amigos não ficam questionando os segredos. Ela diz, ninguém aqui é amigo, eles se conhecem há 2 dias. Então agora é o momento perfeito para que eles se tornem amigos. E pede pra ela cuidar bem dele. Ela pergunta se ele é idiota ou o quê? Não é legal ficar chamando os amigos de idiota. Sério, tão irritante. E vendo eles conversando, até passa uma memória deles no passado do futuro. Futuro passado. Aí ela pergunta, onde você tá indo? O Prota só pensa que ninguém morreu ainda. E ninguém vai morrer dessa vez. Então mostra eles saindo da sala da professora. Com ela pedindo pra ele descansar bem, enquanto pensa que ele não fez nada de errado. Então é mostrado 20 minutos atrás, tá lá o Prota se desculpando todo. Ele sente muito por causa de todo esse incômodo. E que seus amigos foram insultados, blá 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 blá. Aí o cara sacou a espada e tal e tal. Ele estava muito preocupado com seus amigos e tentou acabar com isso o mais rápido. Só que ele acabou passando dos limites. Ele vai ser mais maduro. Sente muito. Ela fica em lágrimas nesse lindo pedido de desculpas. E depois que o Prota sai, ela fica toda felizinha. Que o Rudizinho é um aluno tão doce e gentil. Nada comparado àquele moleque da Wilhelm. Então o Daniel chega pra reunião dos professores. Só que ela tinha esquecido disso. Fora que foi ela que marcou na sala. Porque ela tem preguiça de andar. Então chega um mascarado e outro cara de mente brilhante. O gênio fala que tá cansado de ir na administração por conta dela. Ela pede pra ele parar de falar mal. Ele responde que tem mais que falar mal mesmo. Ela fica comprando todo tipo de coisa pro escritório dela. Ela fala que não comprou tanta coisa. Foi só um purificador de ar, uma poltrona de couro. Um mascarado então lembra do vaso de 3 milhões também. Ela xinga ele porque ela pediu segredo. Nisso eles começam a reunião logo. É falado que os estudantes estão com um nível mais alto do que os anteriores. O Careca fala que a graduação também melhorou. E pergunta se tem algum aluno em destaque. O Damião nega
E ela fala que só tem um lunático da sala B. O cara que ficava falando de honra e de um guerreiro, que ele não luta com armas, mas fala que, assim, o Balak nos exames escritos, ele foi sem igual. Igualmente terrível, a pior nota de todas. Em compensação, nos exames práticos, o bicho é bravo. O carequinha parece entender que esse cara é forte. Ele conhece a famosa família que luta com os punhos. O professor Daniel ficou bem animado com ele. Já ela... Ele fala que na sala dele teve dois. O Rudizinho e a Jenny. Ela tem uma família famosa, foi a melhor candidata... E o outro é o Rudy. E mesmo ele não tendo uma família famosa, o pessoal vai perceber na hora que encontrar com ele. E vendo as notas dele no exame, pergunta se esse é o estudante de destaque. Isso tá realmente certo? Mas aí ela começa a falar do Prota e elogiar muito. Ele é um cavaleiro, ele é atencioso com seus amigos. E assim que ela viu, ela gostou muito dele. E o pessoal tudo fica constrangido do jeito que ela falou. Eles discutem quem vai lecionar ele. O careca bate na mesa espalhando os papéis. E na hora que ele foi recolher, ele nota de onde o Prota vem. A cidade que desapareceu depois da tragédia de 1000 Formas. Essa tragédia destruiu o Reino Sul há 10 anos atrás. E isso foi feito por apenas um dragão, que podia mudar várias vezes a sua forma. Mas então o careca fala de outro gênio monstruoso. Então a reunião acaba e eles estão lá na academia. E a professora tá fazendo o Wilhelm sofrer. Prota espera tá no nível daqui a 3 dias pro sparring. E fica irritado do Julião tá respirando que nem um troglodita. E fala pra ele parar de fazer isso porque atrapalha toda a postura, ele segurando o peso tudo errado. Então ele arruma e sente até outros músculos que ele nem sabia que tinha. E fala que o Protinha realmente é ótimo, meu mestre do treino. A Jenny vem chamando eles de fedorentos, como vocês podem ser chamados de humanos. Também ficar 3 horas treinando não é fácil. E enquanto o Prota sai pra beber alguma coisa, eles estão lá batendo cabeça. Porém, ela vai atrás dele. O Prota vai em direção daquela menina gênio. E olha pra eles. E parece que ele não gosta dela. Ele vira o rosto e lembra que ela era a mais forte de todos os caçadores. E foi com ela que ele viu na prática que tem certos limites que não se quebram. Protinha queria ter sobrevivido pra esfregar na cara dela que ele matou o Rei Dragão. E, bravo pra caramba, ele fala pra ela sair da frente. Ela não entende. Eu falei, sai da merda da minha frente. Você é surda, desgramada? Ela segura a latinha e taca em direção dele, que desvia dessa bala. E olhando pra frente de novo, ela sumiu. Só o flash vindo. O pé dela já tá no rosto dele. E ele tem tempo ainda pra proteger. Ela vê que ele bloqueou. Ela rotaciona, se prepara e manda ele segurar essa. E o pezinho já na cuca dele. E a Ruivinha só vindo a merda que eles estão fazendo. Ela pensou que ele era só um idiota. Não que ele não seja, né? Mas se impressiona que ele desviou do golpe dela 2 vezes. Mas o que ele tá querendo? Ele tá querendo arranjar briga? Isso é só porque ela veio por recomendação? O Prota insiste que ela tá bloqueando o caminho deles. E ele tá com muita sede. Caramba, calma, Protinho. Se eu lesse cada palavra que ele disse aqui, eu ia perder a monetização que eu nem tenho. Ele vai na máquina pegar um refri. Ela chega perto dele e fala que não vai se esquecer disso. Enquanto o Protinha nem liga, a Jenny tá chamando ela, pedindo desculpas e pergunta quem diabos o Prota acha que é. E nisso ele sente o pulso dele. Ele foi só testar a força dela e quase que sai sem mão. Ela pergunta se ele tá bem. Ele fala que tá, ela não viu ele bloqueando tudo? Mas ela força ele ir até a enfermaria. Nisso, ele vem com o pulso enfaixado pra perto dos professores.
E a professora vem correndo de longe, perguntando quem fez isso com o Rudizinho. A Ruivinha já cagueta tudo que a novata arrebentou o Prota. E ela, então, tá querendo ir atrás da outra. Ela não vai deixar isso assim, mesmo que o Rudizinho tenha começado a briga. E caramba, a fofoca se alastrou. E já tá todo mundo sabendo. Os dois ali começam a planejar, a não punir diretamente, e sim meio que abaixar as notas, dar mais trabalho pra ela, essas coisas. E 3 dias depois, finalmente o sparring começa. E é explicado que a classe A vai enfrentar a classe B, e eles podem escolher com quem eles vão lutar, e também só podem lutar 2 vezes. E é isso. Então, a primeira luta vai ser entre o loirinho e a Jenny. Então ela vai toda com eles torcendo por ela. E comecem. Ela já emana rapidamente a bola de fogo, mas ele bloqueia com o escudo. Ela continua atacando e ele vai encurtando a distância. Vendo ele perto, ela tá com poder, tirando a visão, e recua com um passe de mágica. E enquanto ele não tem visão e tá tentando se defender, ele foi dominado. Ela coloca a adaguinha no pescocinho dele, assim aceitando a derrota, e a primeira vitória vai para Henif, da família Harpulha. Ela então olha para os chefes da guilda, então ela se pergunta se a Liana viu a luta dela. O Prota pensa que ela arriscou fazendo aquilo, porém ela tem um grande senso de batalha. Então, o Wilhelm vem chamando o Protinha pra sair na mão. Ele não queria não, mas o carinha foi tão voraz nesse desafio. Então ele aceita, para testar essa tenacidade. E eu acho que ele não vai pegar muito leve. O Wilhelm só vai gemendo de dor. Calma, pera um pouquinho, tá desgraçado. Para, eu desisto. O Protinha agradece pela luta, e a persistência dele é bem encorajadora. E o próximo é o Rude, de novo. Ele diz que vai então, e escolhe o Balak. Ele fica meio relutante, mas diz que vai deixar like e se inscrever no canal, assim como você. E meu Deus, até que enfim. Isso aqui foi bem difícil de fazer. Tinha muita cena chata, pelo amor de Deus. Eu tive que cortar um monte. Eu ia parar lá na Gênia, mas tava com pouca ação. E agora sim. Mas é isso. Um beijo, um abraço e falou!